Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net. No outro local, estamos fazendo uma tour, eu e o Roberto Aguiar. O Bob, o meu designator driver, está nos levando em outros lugares aí. E depois a gente vai no Box 21 curtir o nosso happy hour. E o Bob continua, ainda o Roberto Aguiar da Vídeo Ágape. Se eu não falo da Vídeo Ágape, ele fica chateado. E fica me conduzindo com toda a tranquilidade. Daí eu posso tomar uma cervejinha, um chopinho no box lá, tá muito bom. Caipirinha também, porque daí não tem problema de dirigir. O Bob faz isso porque ele é movido a água e guaraná. Só isso. Quando ele toma coca, ele fica um pouquinho tonto, mas tudo bem. Né? Bob Aguiar da Vídeo Ágape. Estamos aqui no Centro Holístico Idera. Vamos conversar com o psicólogo Ivan Pinto, que é psicólogo e terapeuta holístico. Já a primeira pergunta, o que é essa terapia holística? A compreensão das pessoas em relação ao paradigma holístico ainda é um pouco difícil, assim, porque é um entendimento da vida como um todo, ou seja, o que acontece na vida do ser humano que de alguma maneira repercute na sua saúde, na sua qualidade de vida e desenvolvimento. Então o holístico vem do holismo, a ideia de holos, que é a ideia de todo. Então, dentro dessa compreensão, nós precisamos ter uma noção em termos de mente, energia, corpo, relações sociais, alimentação, atividade física, ou seja, o ser humano, para conseguir a sua saúde, ele precisa ter uma compreensão desse todo e ter uma maneira de lidar com esse todo de forma melhor, mais bem administrada, mais equilibrada. O Ivan, os índios, vamos pegar os nossos índios brasileiros aqui, como de sorte em todo mundo, tem uma relação com a natureza, com a vida bem diferente da gente, né? Nós viemos para os grandes centros urbanos e um país que era rural se tornou predominantemente urbano. Já vivemos em grandes metrópoles, veja São Paulo, a grande São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que mantém o seu 1.300.000 habitantes, quase 2 milhões na grande Porto Alegre, ficando tudo junto, né? Um ambiente junto, e as pessoas se distanciaram de algumas coisas das famílias, de conversar, de viver melhor, viver mais saudavelmente, né? Entramos no mundo do fast food, né? Comida rápida, não se almoça mais em casa, é tudo rápido, mudou tudo. O que a gente enfrentando isso de outra maneira, o que a gente pode fazer para mudar essa vida moderna que tanto prejudica a todos? Eu acho que já caiu a ficha na maioria das pessoas, que essa vida moderna, madeira, que a gente vive, principalmente nas grandes cidades, quando a gente vai ao interior, a gente vê essa grande diferença com relação à nossa saúde. Obviamente nós perdemos muito com a questão natural. Nós perdemos o natural das coisas, ou seja, o ser humano, no meio da natureza, ele tem um contato com pássaros, ele tem um contato com cachoeiras, ele tem um contato com a noite e com o dia, que nós aqui não temos. Nós muitas vezes estamos trabalhando, inclusive à noite, como estamos trabalhando hoje, por exemplo. Então, nós perdemos bastante isso, perdemos essa parte das relações familiares, porque muitas vezes nós chegamos em casa e estamos com a TV ligada, outra pessoa está com o computador ligado, e várias pessoas estão na mesma casa, chegando em horários diferentes e tal. Então, se perdeu bastante em termos afetivos. O ser humano perdeu bastante em termos afetivos. O que fazer com isto? Bom, as técnicas naturais que entram nessa perspectiva holística, elas ajudam bastante o ser humano a reencontrar esta energia perdida, de certo modo. Então, se eu vou fazer uma massagem com pedras quentes, por exemplo, eu vou ter um contato com as pedras, eu vou ter um contato com a natureza de alguma maneira. Se eu vou buscar uma alimentação mais equilibrada, de alguma forma também eu vou buscar um pouco dessa saúde que a natureza oferece. No contato com as famílias, o contato com o próprio corpo, hoje em dia em técnicas de massagem ou psicoterapia corporal, que é uma das técnicas que eu utilizo, também vai viabilizar um pouco essa questão afetiva que a gente perdeu. Claro que se nós pensarmos em melhorar a saúde das pessoas, melhorarmos a felicidade das pessoas, nós vamos pensar em reforçar o convívio das pessoas, o convívio saudável das pessoas.
Nós precisamos muito disso. O ser humano é social, o ser humano é afetivo, o ser humano é espiritual, ou seja, nós precisamos de algo que transcenda a si mesmo. O ser humano não consegue se realizar quando ele é apenas um objetivo, por exemplo, financeiro, embora isso seja importante. Então, quando se pensa em buscar algumas coisas das técnicas naturais ou daquilo que nos faz sermos, digamos assim, voltados um pouco para essa nossa origem, né, o xamanismo, que são técnicas hoje que buscam, de alguma maneira, esse contato do ser humano com a natureza, nós vamos ter que pensar que o ser humano precisa realmente voltar-se um pouco mais para atividades naturais, como, por exemplo, ir a um parque no fim de semana, ir à praia, né, ter um contato com a natureza, acampar, sei lá, buscar alguma coisa que faça com que ele reencontre o prazer de estar com a natureza e com pessoas que ele gosta. Sabe que outro dia eu fui num restaurante com a minha esposa e eu estava lembrando momentos assim, nós temos 6 filhos, né? Então não é pouco, né? Os meus, os teus e os nossos, né? E teve um momento que todos conviveram ao mesmo tempo. A gente ia num restaurante, era aquilo que vocês podem imaginar, né? 6 crianças pedindo ao mesmo tempo pro garçom, né? Cada um querendo uma coisa, era aquele horror, né? Mas eu olho hoje e vejo os pais, um com o smartphone, o filho ou 2 filhos na mesa, cada um com um joguinho também, brincando, a mãe fazendo outra coisa, e eles não conversam. Nem num jantar que tu sai com teus filhos no final de semana. Né? E eu estava comentando com a minha mulher, ela comigo, disse, pô, como mudou esse negócio? Era difícil? Era difícil conviver com as crianças, pô, foi uma barra, como a gente dizia, né? Mas era muito melhor do que eu vejo hoje, as pessoas completamente umas distantes das outras. Daqui a pouco o marido e a mulher se falam pelo Facebook, já não, nem na cama, quando eles deitam, se falam, porque as pessoas estão completamente... essa modernidade, as pessoas perderam a conexão com elas mesmas. Como é que elas podem se encontrar de novo e se conhecer melhor para evitar isto que tanto está afastando os seres humanos? Afastando e adoecendo os seres humanos. Nós precisamos pensar que a tecnologia está a nosso serviço e é muito importante que ela esteja, mas muitas vezes nós invertemos isso. Nós estamos, de alguma maneira, a serviço da tecnologia. Então, sempre que se lança um equipamento mais moderno, nós já vamos pensar em adquiri-lo e a gente acaba se tornando meio que escravo disso. O convívio com as pessoas, a brincadeira, o retomar algumas coisas mais naturais, inclusive ter animais é importante nesse sentido, assim, né? O convívio com os animais, ele propicia uma troca afetiva diferente, porque o que falta, na verdade, para o ser humano no convívio, para que o convívio tenha mais sentido, é a afetividade. Então nós treinamos muito a parte intelectual, né? Com essas questões, assim, com tecnologia e tal, e nós esquecemos a troca afetiva. Então, existem muitas coisas que podem contribuir para isto, além das práticas naturais, que eu referi anteriormente. Artes marciais, por exemplo, são interessantes, no sentido das pessoas poderem conviver umas com as outras, dentro de uma perspectiva de uma certa competição, uma certa disputa saudável. Práticas esportivas, em geral, ajudam muito as pessoas a conviverem. E aí entra muito a questão de pais e filhos fazerem isso também. Brincarem com as suas crianças, irem a parques com as suas crianças, estarem mais com as crianças. Porque se o pai e a mãe chegam em casa e ligam a TV, ou ligam o computador, ou o smartphone, ou a tecnologia que seja, elas não vão estar convivendo com as crianças. Então é importante que a gente possa ter algumas práticas simples, como por exemplo chegar em casa e não ligar esse tipo de equipamento. Chegar em casa e tentar combinar alguns horários onde não se utilize esses meios e se faça algum outro tipo de brincadeira, né, que as pessoas possam participar, que as crianças possam participar, né? Mesmo que seja chamar os vizinhos para de repente um encontro, que seja um churrasco, que seja alguma coisa onde as pessoas possam participar na relação com as pessoas, que o objetivo seja a relação das pessoas, né? E não a tecnologia em si. Claro que a tecnologia tem os aspectos muito positivos, como por exemplo eu poder falar com alguém que está lá na Europa, que é meu filho ou meu amigo e que viajou para lá. Então isso é muito importante, a gente vai estar falando em tempo real com aquela pessoa que está lá e isso é importante, então faz parte da relação com as pessoas. Agora não pode ser só isso.
Então, até que ponto eu posso estar em contato com o meu corpo para perceber as necessidades que ele tem, estar em contato com o meu ser como um todo, emocional, social, espiritual, e ver o que é que eu quero. O que é que eu quero dos meus filhos? O que é que eu quero da minha esposa, da minha namorada, dos meus amigos? O que é que eu posso oferecer para essas pessoas também? Porque nós perdemos muito isso por estarmos muito distante de nós mesmos. Então, se tornou mais importante para o ser humano conseguir uma realização profissional, conseguir dinheiro, conseguir o carro do ano. Então o consumismo pesa muito nesse sentido, né? Eu quero muito e com isso eu acabo me dedicando mais ao trabalho do que qualquer outra coisa. Se eu estiver mais em contato com o que eu busco de fato dentro de mim, com o meu ser afetivo, com o meu ser espiritual, aos poucos eu vou chegando próximo de mim mesmo e consequentemente dessas pessoas. Ô Ivan, tu falasse uma coisa dos animais, eu vou te contar dois casos bem rápidos dos meus. Eu tenho em casa 4 cachorros, tá? 2 pastores que vivem no pátio, lá, que são cachorros tipicamente de pátio. E 2 cachorros que são mais residenciais de dentro da casa. Uma delas, uma pequenininha, os 2 pastores são os únicos puros, os outros são os 2 legítimos vira-latas, né? Então, que é o melhor cachorro que tem. São companheiros e guardas e são muito bacanas. Um deles, a pequenininha, tá aqui, o nome dela é Winnie, de Winnicott. Eu chego em casa, ela vem pro meu lado. Eu vou para o computador, que eu todos os dias faço o meu site, né? Eu tenho que preparar o meu site para o dia seguinte, ela fica comigo embaixo da minha escrivaninha ali o tempo inteiro. E só sobe para o quarto quando eu vou para o quarto. Tá? E junto com o outro, que é o Sig, de Sigmund Freud, estranho, né? Os pastores não, é mel e lobo, tá? É só os de dentro de casa que são da área da psiquiatria. O Sig, ele tem uma peculiaridade, que ele aprendeu a abrir portas. Para quê? Ele quer fazer xixi, ele abre a porta e sai. E ele fez uma coisa, a questão de 2 anos atrás, o meu filho estava muito febril e nós não sabíamos. Estávamos a minha mulher no quarto e o meu filho no outro quarto. E eram umas 3 horas da manhã e o Sig, esse cachorro, começou a nos bater na cama. Batia e nos puxava com a pata, nos puxava, batia. O que tu quer? Tu quer fazer xixi? E ele batia. Eu digo, tá, vamos lá. Eu levanto da cama, abro a porta, ele vai para a porta do quarto do meu filho e bate com a pata dele, abre a porta e entra lá e sobe em cima da cama. E olhava para mim, e daí nós fomos ver, meu filho estava ardendo em febre. Então, o que é isto? Né? Por que essa relação dos cães conosco e dos cães com meu filho? Eu não percebia isso. Né? Minha mulher não percebia, o cachorro percebeu no meio da noite e nos alertou. Eu nunca esqueço disso aí que o Sig fez. Os animais, eles têm algo que nós não conseguimos entender. Porque a nossa ciência, às vezes, erra um pouquinho nisso, de acabar menosprezando outras vidas. E as outras vidas, claro, tem animais mais inteligentes ou menos inteligentes, isso é relativo, tanto nas espécies em si, quanto nas próprias raças. O que é isso? Bom, os animais têm condições de perceber o que o ser humano está sentindo. Eles não conseguem falar conosco de forma direta, mas eles têm condições de perceber muitas vezes até o que a gente não consegue perceber. Tanto é que muitas vezes nós percebemos que os animais são muito parecidos com os donos. Eles têm um comportamento semelhante, assim, se nós prestarmos bem atenção na maneira que eles circulam dentro da casa, é semelhante. As crianças, não estou comparando animais com crianças, mas há uma semelhança também. As crianças respondem muito aos pais. Respondem muito à maneira com que os pais, cuidadores, pessoas que estão próximas se relacionam com elas. Então, sim, os animais captam esses sinais que nós emitimos, que poderíamos dizer energéticos até, né? Mas que nós expressamos no corpo, nós expressamos em nossos odores, nós expressamos no nosso olhar, nós expressamos de uma forma que fica
Para o bicho que é sensível, fica claro o que é que está acontecendo e eles conseguem entender de alguma maneira, entre aspas, o que é certo e o que é errado. Então, principalmente no que diz respeito à questão afetiva, que é uma das principais virtudes que já se estuda hoje na psicologia, ou seja, qual é a importância afetiva de se ter um animal doméstico. Tanto é que se vê hoje as famílias, tem cachorro nos adesivos dos carros, tem gato, tem outros bichinhos, justamente porque se deu uma importância afetiva muito grande para os animais. Eles sentem, eles percebem coisas que com certeza nós muitas vezes não estamos atentos o bastante para perceber. Eu reitero aqui a importância do ser humano se buscar, da importância do ser humano se perceber na relação com os filhos, com as pessoas que são importantes para si, a importância do autoconhecimento, a importância de nós buscarmos tratamentos que nos façam perceber quem somos, que nos façam sentir dentro de nós, sair da correria do mundo do dia a dia e entrar mais para dentro de si, se percebendo, se tocando, se sentindo, para quem sabe nós também percebermos quando nossos filhos e as pessoas que estão próximas de nós estão ardendo, talvez não de febre, mas de tristeza pela falta do convívio que muitas vezes a gente acaba não tendo com elas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, estamos conversando com o psicólogo Ivan Pinto, que é fundador do Centro Holístico IDERA. O Centro Holístico tem quase 15 anos de atividade. Eu gostaria que o Dr. Ivan nos falasse um pouquinho, então, das atividades no Centro Holístico. O que as pessoas podem encontrar aqui de cursos, de terapias, etc. e tal. Nós temos na parte de atendimentos a psicoterapia holística, que é uma abordagem que eu aplico, que une a psicologia e a compreensão holística, então basicamente voltada para a questão do corpo como expressão do ser. O que nós temos de mais concreto é o nosso corpo. E é um estudo acerca de como o corpo somatiza e responde às emoções, às nossas relações. Eu costumo colocar que o ser humano é como uma árvore que, na medida em que as tempestades acontecem, ficam marcas nesta árvore. E no corpo também. Então, esta é uma das partes. Assim, a gente estuda bastante a relação mente-corpo e o entendimento da psicossomática dentro de uma possibilidade de tanto aliviarmos situações emocionais como também situações de dores físicas. Nós temos aqui massoterapia, que trata as pessoas a partir da massagem, drenagem linfática, alinhamento vertebral, pedras quentes, reflexologia podal. Tem os conhecimentos da naturologia, temos um naturólogo que atende aqui também, que utiliza diversas técnicas naturais. O que são técnicas naturais? Técnicas não invasivas, técnicas que utilizam como, por exemplo, auriculoterapia, enfim, técnicas que potencializam o organismo dentro de uma perspectiva interdisciplinar. A auriculoterapia é aquela das sementes? Sementinhas na orelha, exatamente. É uma técnica de acupuntura, na verdade, só que auricular, e não usa a agulha como se usa na acupuntura. Nós temos diversos cursos de formação aqui também, nessa perspectiva sempre de ver o ser humano como um todo. Então, na massoterapia, que se tem diversas técnicas de massagem, que se dá a formação para os alunos com cursos devidamente reconhecidos, registrados, alinhamento vertebral, que são técnicas de tratamento de coluna, drenagem linfática, reflexologia, são técnicas de massagem, basicamente. Aromoterapia, que seria a utilização de cheiros, também é uma coisa bem importante. Cromoterapia, então como é que se utiliza as cores no sentido de potencializar aspectos emocionais e do próprio corpo. Então nós trabalhamos basicamente com esses cursos, dando essa base
para as pessoas de como compreender o ser humano, de como tocar o ser humano, de como contribuir para o desenvolvimento do ser humano, seja na clínica ou na escola. Porque a proposta de clínica e escola é justamente para poder unir essas duas coisas. Que isso é muito importante. Nenhum professor vai conseguir trabalhar bem se ele não souber fazer. Então, muitos professores são teóricos demais. Então, eles acabam não ensinando tão bem porque eles conhecem muito outros autores, mas não vivenciam isto. Nós procuramos fazer com que os nossos professores tenham essa vivência. E a parte clínica é justamente a possibilidade de oferecer isto para as pessoas que não querem uma formação, mas sim querem melhorar os seus resultados, querem se sentir melhor, querem ter mais qualidade de vida, querem se sentir mais relaxados, mais felizes. Porque a grande questão hoje em dia, como tu colocaste muito bem no início, é que se vive num mundo, vou usar uma expressão entre aspas, antinatural. E isso sobrecarrega muito o nosso ser como um todo. Não é só o corpo, a mente, a própria questão espiritual hoje está muito distante. Quando se fala em espiritual, obviamente eu gosto sempre de deixar claro que nós não estamos falando em religião. Embora a religião seja uma coisa importante, o espiritual é aquilo que transcende a si mesmo. É nós podermos entender, por exemplo, por que é que um cachorro se comunica com o ser humano. Sim, porque ele tem uma troca afetiva com o ser humano. Então, de poder reforçar essa questão da troca afetiva, de poder reforçar que o ser humano pode melhorar muito a si mesmo a partir de conhecimentos como estes. Ivan, tu colocas algumas coisas interessantes e eu gostaria de reforçar o seguinte aspecto. A ciência, com o passar dos anos, a cada ano que passa, alguma coisa que era considerada mística, que era considerada bruxaria, vamos nisso aí, coisas do passado, a ciência hoje explica e usa. Vamos andar um pouquinho, alguns anos para trás. A medicina brasileira não aceitava a acupuntura, por exemplo, que é uma ciência mais de 5.000 anos na China. Tu vai lá na China, tu encontrar um médico que não seja acupunturista, que é raridade. Eu já estive lá, em tudo que é lugar que tu vai, as farmácias não são que nem aqui. Lá tem os remédios, mas na mesma farmácia é só ervas. Eles só dão os remédios químicos em último caso. E é a medicina chinesa, com mais de 5.000 anos, que faz anestesia sem usar produto químico, faz anestesia usando acupuntura. Nós estamos caminhando numa velocidade cada vez maior, no sentido que a ciência está chegando mais rápido nessas coisas que eram consideradas misticismo, ou tu falasse espiritualismo, né, do espírito da pessoa, que não é uma questão de religião, é uma questão da energia das pessoas, né? Seria mais ou menos isso que está acontecendo? Nós temos, graças a Deus, uma evolução nesse sentido, de nós entendermos como estudo e como ciência não só o que nós chamamos de ciência oficial. Porque a proposta do Centro Holístico Idera é uma proposta interdisciplinar. Então, nós vemos a importância da medicina, a importância da psicologia, da fisioterapia, da nutrição, enfim, e desses conhecimentos milenares. Porque todos os recursos sendo utilizados em prol da saúde do ser humano produzem um resultado melhor. Então, a evolução da medicina ir reconhecendo, como, por exemplo, a acupuntura, ou da psicologia, o Conselho de Psicologia reconhecer a psicologia transpessoal, são sinais visíveis desta evolução. O ser humano precisa de mais, e não só uma compreensão unilateral ou uma compreensão fragmentada. O ser humano precisa dessa integração. Então nós caminhamos para o entendimento, e já se sabe isso, que uma pessoa que usa remédios, por exemplo, e tem fé, ela tem melhor resultado do que uma pessoa que usa remédios sem fé. Fé na cura. Fé na cura, exatamente. Eu acreditar, não se tem estudos ainda que comprovem com certeza por que isso acontece, mas já se sabe, em diversos estudos, que as pessoas que acreditam no seu médico, por exemplo, têm melhor resultado do que aquelas que vão por ir no médico. Então a fé é indiscutivelmente, a fé no sentido de se curar, de se desenvolver, ela contribui imensamente no sentido da obtenção desses resultados. Tanto que muita gente se cura de doenças que acha que tem, né, só com a mente e com fé. Exatamente. Muitas pessoas se curam
E vale ressaltar que há uma importância muito grande em nós começarmos a estudar o sentido maior que as pessoas buscam na vida. Porque as pessoas buscam na vida, muitas vezes, um sentido muito escasso, muito pequeno. Então, ser feliz, estar em paz com as pessoas que a gente ama, é muito melhor do que ter única e exclusivamente dinheiro no bolso. Então, esse entendimento de que mente, corpo, energia, espírito é o que somos, tudo isto compõe o ser que somos, é o que faz uma grande diferença e faz com que a gente venha caminhando no sentido da evolução do ser humano como um todo, e esta é a base do paradigma holístico. Ivan, quem quiser fazer contato com o Centro Holístico IDEA? Pelo telefone 3211-2232, pelo site www.centroidera.com.br. Lembrando que tem IDHERA, né? Idera com IDH. Obrigado. Este é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.